Boa noite para os alunos e professores que estão aqui conosco hoje à noite. Bom dia para você que está acessando a Escola Bíblica Dominical logo pela manhã. Ela está sendo postada às 8h55 e você vai ter a oportunidade de ouvir e participar e interagir com a nossa EBD. Estamos na 10ª lição deste trimestre e Deus está nos abençoando grandemente porque estamos estudando nesse período a Igreja de Cristo e estamos abordando vários aspectos. Hoje, nós vamos estar trabalhando sobre um instrumento da comunhão. Comunhão é mais do que ter em comum alguma coisa. Comunhão é ter tudo em comum. Por isso que a igreja primitiva estava tendo em comum as orações, o ensinamento, o partir do pão e estar junto o tempo todo. E a palavra de Deus diz que esta igreja tinha temor e tremor. Então, hoje, com o viver dos nossos dias, esse instrumento de comunhão, ele pode ser intensificado se usarmos tudo que nós temos à nossa disposição, ou pode ser esfriado esta comunhão. Por exemplo, quando veio o WhatsApp, eu disse para o meu filho: agora sim nós vamos ter bastante comunhão com todas as pessoas, vamos fazer grupos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. E ele disse: pai, o WhatsApp não veio para aproximar as pessoas. O WhatsApp veio para distanciar. As pessoas vão parar de ligar, vão deixar uma mensagem e pronto. Vai abrir a hora e quando eles quiserem. E eu disse: é? E não é que é verdade e isso vem acontecendo nos dias de hoje? Pois não, pastor Cristiano, naquele tempo era só meu filho. É verdade. Só trazendo um dado aos irmãos disso que o pastor Salavi trouxe, se você for pegar a faixa etária dos jovens, principalmente ali até os seus 22, 23 anos para baixo, eles não atendem ligações. Eles pedem que você mande uma mensagem de texto ali, mande o WhatsApp, eles não atendem ligações. Então, nem mais a interação de voz, você não tem mais o tom de voz, e é muito diferente uma mensagem de texto que você dá o tom de voz. Então, até a nova geração tem trabalhado muito já dessa forma, né? E isso vai cada vez mais aumentando esse distanciamento. Eu só queria colocar esse dado que eu recentemente eu assisti numa reportagem. E é interessante que as pessoas querem trabalhar sempre em grupo. Eu não gosto muito disso, porque no grupo você fala tudo que você quiser, sem nenhum tipo de responsabilidade, né? Eu gosto mais do assunto tratado cara a cara, para que possamos ter esse discernimento e esse entendimento. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eu mandei uma mensagem e de repente a minha tecla caps lock ficou presa e o restante do texto saiu em caixa alta. E aí, então, o grupo todo reagiu dizendo assim: mas é motivo para ficar tão bravo assim? E eu disse: gente, vocês falam palavras pela metade. Vocês inventam palavras que não têm entendimento no WhatsApp. E agora a tecla do meu caps lock fica preso e sai o texto em caixa alta, eu tô bravo? Vocês são doidos. Mas Caixa é alta é isso. para quando você está gritando, pastor. Mas então, quem disse que eu estou gritando? Não tem voz, não tem minha voz, não tem o som. Inventa, entendeu? E aí eu disse, gente, quando eu tiver com caixa alta, então entenda o seguinte: eu estou falando, preste atenção, por favor. E só isso. Então, meu caixa alta vai ser dessa maneira, porque senão eu vou pedir para pôr cor no WhatsApp,
para eu sair grifando o que eu quero que vocês prestem atenção, vou fazer mãozinha, desenhinho, tudo mais. Me falaram que agora já está dando para a gente brincar dessa maneira. Vamos ver, mas eu estou falando de anos atrás, né? Mas isso aqui a gente precisa entender. As coisas vão mudando e vão mudando rapidamente e a gente perde, ao invés de aproximar, perde mais desta comunhão, perde mais desta interação. Nós queremos que no final dessa aula você possa compreender que a comunhão é um produto das relações interpessoais, devendo ser uma prática fundamentada no princípio da humildade, amor e serviço ao próximo. É tão difícil a gente perceber que a distância do rosto de um para o outro permite fazer algumas coisas que você não falaria perto por medo da pessoa. Chama do que você chamou o cara por escrito perto de um cara de 2 metros de altura, que levanta 150 quilos facilmente. Ele vai abaixar a mão e só no abaixar a mão você fica arriado no chão da burdoada que você levou. Mas como você está distante, você se incorpora de coragem de Superman e vai lá e diz tudo o que você quer dizer. Nós temos que entender que existem princípios. E o princípio é o mesmo. Que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Isso é um princípio ensinado por Deus. Mas também compreender a importância do padrão de família estabelecido por Deus. O padrão de família estabelecido por Deus está muito distante do padrão que nós temos na nossa sociedade hoje. E, infelizmente, esta família que está sendo apresentado de todas as formas para a sociedade, esta família, infelizmente, não tem o ensinamento de Deus, não tem a cobertura da bênção de Deus, portanto, vai andar segundo os seus próprios desejos e inclinações dos seus corações. Deus já os destinou às suas próprias sortes. Você não quer seguir o meu caminho, você não quer seguir o meu plano, vá em frente. Infelizmente é assim que Deus trata. Deus não trata assim. E hoje há um tentar de abraçar, dizendo que Deus mudou e Deus é inclusivo e que Deus recebe todo mundo e você pode continuar caminhando do jeito que você quer. Não é isso que nós temos aprendido na palavra de Deus, não é isso que a Bíblia tem ensinado. Você pode extrair da Bíblia o que você quiser, mas você tem que entender que a Bíblia por si só fala, e ela é o livro de Deus. E eu duvido que você vai botar Deus no banco dos réus. Eu acho que ainda existe tanta gente com consciência, com entendimento, que isso acaba caindo por si só. Mas vamos trabalhar desta forma que Deus está nos auxiliando. Isto vamos trabalhar em Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia e ficar com ela aberta em Efésios capítulo 5. O texto, antes que entremos numa polêmica, 5,18, vai dizer: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. O único aspecto que eu vou abordar, gente, não estou fugindo do texto, mas o único aspecto que eu vou abordar é: mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Fechado? Tá, porque você vai chegar para mim e vai falar: vamos começar uma discussão sobre pode, não pode, e quando você vem falar sobre vinho, na verdade você não está nem pensando em vinho.
você está pensando em cerveja, você está pensando em outras bebidas destiladas que você gosta, e o objetivo hoje não é esse. O objetivo é só fazer uma comparação, porque as pessoas dizem, eu bebo e fico feliz. Não, encher-se do Espírito Santo é ter o dom, o fruto do Espírito, que é a alegria. Então, tenha muito isto na sua mente e no seu coração. E o fruto do Espírito, a alegria, não passa, não diminui com os seus problemas, com as suas dificuldades, com o seu estar deprimido. Ela sempre está à sua disposição. É só você trabalhar e desenvolver isso na sua vida. Pois não, pastor Cristiano? Pastor Solovio, eu queria só trazer um trato sobre esse texto, versículo 18, que as pessoas, inclusive, ah, não observam o tema principal do texto, porque Paulo ele dá o exemplo do vinho, mas o problema que ele traz aqui é que leva à libertinagem. A libertinagem, se você for pegar uma versão simplificada, a nova tradução na linguagem de hoje, ela é traduzida, ela é entendida como o descontrole. Não é só, inclusive, a embriaguez que leva ao descontrole. Tem vários aspectos na nossa vida. E aí ele vai dizer, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, ou seja, tenham o seu temperamento controlado pelo Espírito, resultado da Sim. ação do Espírito na sua vida. Né? Então, o foco principal está justamente nessa segunda parte. A gente às vezes perde tempo discutindo palavras e situações quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não vai andar com problemas em todas essas outras coisas, porque nós estaremos sendo controlados por ele e não agindo de maneira descontrolada. Né? Então, só para dar um enfoque aqui nessa parte do texto. Valeu, pastor Cristiano. Um aspecto que nós vamos começar agora a entrar na lição é uma vida envolvida em comunhão. Sabe, as pessoas gostam muito desta palavra, koinonia, que é mais do que comunhão. Mas você tem que entender o seguinte: ter comunhão é chato. É um fardo que fica insuportável. Que isso, pastor Salovi? O senhor tem certeza que o senhor está dando aula hoje? Eu não aguento essas pessoas que vêm o tempo todo ficar no meu pé. Pastor Salovi, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Isto é a ótica de quem não entende o seu papel sendo filho de Deus. O seu papel sendo filho de Deus é ser o suporte das pessoas. Você já viu alguém buscar suporte quando ele está super feliz, na lua de mel dele, na viagem de férias dele? Ah, ele vem buscar você quando está num belo de um restaurante comendo uma comida, ele vem buscar a sua ajuda quando está numa bela reunião de família? Não. Dá dor de cabeça na mãe? Pastor, o senhor pode ir lá visitar minha mãe? Porque o senhor consegue tirar a dor de cabeça dela. O senhor fica lá alguns minutos, a dor de cabeça dela vai. Você sabe o que eu faço lá quando eu vou na casa da sua mãe? Eu a ouço. E ela diz assim: puxa, eu estou tão leve. Até a dor de cabeça passou. O que ela está querendo que vocês façam é que vocês vão lá e escute. Eu não aguento ouvir mais minha mãe. Ela fala sempre a mesma coisa. Meu filho, o que ela teve que ouvir de você? Sempre a mesma coisa, a sua vida toda. Você deveria pensar e entender que realmente agora você precisa ouvir. A Emilce, no início do meu ministério, ela fez visitas comigo. Depois ela
começou a trabalhar, bom, ela já estava trabalhando, mas teve períodos de férias que nós ficamos juntos. E aí ela disse: "Amor, você já foi esse mês 2 vezes na casa desse irmão". E esse irmão contou a mesma coisa o tempo todo. E você ouviu como se fosse a primeira vez. Você está com algum problema de memória? E isso estou falando há 40 anos atrás. Agora, então, você imagina o que que ela deve falar para mim. Você já está desmemoriado mesmo, então as pessoas falam: "Não tem mais problema". Não, eu dizia para ela: "Querida, eu fui lá só para ouvir. Se eu o ouvir, metade dos problemas deles desaparece". As pessoas não têm com quem falar, e elas precisam de falar. Então, para se ter comunhão, é necessário saber ouvir. Você precisa ouvir a pessoa. Certa vez, passando num corredor, um diácono chegou para mim, eu tinha 18 anos, um diácono passou por mim e disse: "Bom dia". Eu: "Não tem nada de bom nesse dia". E o diácono foi embora. "O senhor ouviu o que eu falei?". "Quê?". Ele já estava longe de mim. "O senhor ouviu o que eu falei?". "O que você", voltou perto de mim, "o que você falou?". Eu disse que não está nada de bom esse dia. "Ô, meu irmão, ah, então vamos conversar. Fica depois do culto um pouco para conversar". Eu? Ficar um pouco do culto, depois do culto para conversar? Vou estar morrendo de fome, quero ir para casa comer. Mas fica tranquilo, eu só queria saber se o seu bom dia era sincero ou o seu bom dia era um mero cumprimento. Perdão por ter sido um mero cumprimento. Muitas vezes a gente fala bom dia, não me responde nada fora de bom dia, por favor. Eu não quero ouvir nenhuma das suas ladainhas, não quero ouvir nada dos seus problemas agora. Já estou indo para o culto, não fala nada. E a pessoa te segura pelo braço e lá vem a história. Isso é ter comunhão. Ser o suporte, ser o amparo, ser o ajudador. São palavras que Deus usa na nossa vida para nós solidificarmos a fé do nosso irmão. Isso você precisa ter em mente. Então, você vai à igreja para ser o suporte do seu irmão, para ser aquele que vai abençoar o seu irmão. Em você abençoando o seu irmão, você é abençoado por Deus. Pois não, pastor Cristiano? Viu, pastor Salovi? Inclusive, se os irmãos da igreja tivessem essa postura, seriam de um elemento transformador na igreja, de um suporte tamanho ao ministério pastoral, porque normalmente as ovelhas, os membros da igreja, eles têm a maior segurança e tranquilidade em dizer ao pastor: não, não tá bom. Porque sabe que o pastor vai ouvi-lo. Mas como a maioria da membresia não vai fazê-lo, né, e isso acontece com o senhor, acontece comigo diversas vezes, a gente passa, cumprimenta o irmão, e o irmão fala que não está bom, ou pega ali: pastor, preciso falar algo, e a gente está justamente indo em direção ao culto para iniciar, e a gente investe ali tempo com aquele irmão, com aquela irmã, mesmo ali a gente dá um direcionamento, alguém da liderança vai tocando aí o início do culto ou algo do tipo, né? Mas se nós tivéssemos mais irmãos com essa consciência, nós teríamos uma igreja muito mais saudável, e saudável no seguinte sentido, principalmente no sentido mental, onde você tem pessoas que te escutam, porque muitos que pertencem à igreja, às vezes são só eles, às vezes é só ele da família. E ele não vai ter esse suporte na família. Mas quando ele encontra
um povo, como o senhor leu aí no começo da aula, cheio do Espírito Santo, pronto ali a compartilhar da ação do Espírito através do ouvido, isso seria profundamente abençoador e até para o meio da psicologia, profundamente terapêutico. Uhum. É uma grande verdade. Por isso, em Efésios 5,17 diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é esta que nós começamos a falar com você. Lembre-se de um detalhe: quem gera ovelha não é pastor. Quem gera ovelha é ovelha. E quem cria a ovelha, quem é, irmã Neiliane? Quem está criando o Heitor? A mamãe dele, pastor. A mamãe dele, olha, descobrimos uma novidade, que o Heitor é criado pela mamãe dele. Então, se você gerou uma ovelha, quem cuida da ovelha é você. Quem leva essa ovelha para comer na casa é você. Quem vai tomar um café junto com essa ovelha é você. Quem vai festejar com essa ovelha é você. Quem vai chorar com essa ovelha é você. E para que a gente paga o pastor? O pastor é para apacentar o rebanho inteiro. Se ele não apacentar, se ele não der a alimentação necessária, se ele não ajudar amorosamente a dar as orientações que compete somente ao pastor, dificilmente um pastor vai tocar um rebanho inteiro. Meu pastor José dos Reis Pereira, ele dizia: eu nunca permiti que minha igreja crescesse mais do que 300 membros. Porque uma igreja, quando cresce acima de 300 membros, ela não pode ser pastoreada pelo seu pastor. Então imagina essas igrejas que têm 5, 6, 10, 12, 20, 30, 40 mil membros. Eles têm um pastor presidente. Só que esse pastor presidente é pastor de 50, que os 50 são pastoreando outros 50, e assim vai se multiplicando o número de liderança pastoral, mas a maior liderança da igreja são os voluntários, que nenhum pastor poderá fazer o que os voluntários fazem. É isso que você tem que ter em mente. Pois não, pastor Cristiano? Há 10 anos atrás, a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ela fez um estudo sobre a efetividade do pastoreio em número de ovelhas. Um pastor por quantidade de pessoas a quem ele pastoreia. E um pastoreio efetivo, segundo esse estudo, de fato, são de 50 pessoas. Daí para frente, o que acontece então a partir de 51, de 100? O pastor ele passa a acompanhar. E o que a gente usa, até essa linguagem não é usada só, é usada muito em empresas, né? Mas também é usado no meio pastoral. Começa a apagar incêndios, que é observar que aquela família está com problema, vou lá. Ou aquela família me solicitou, vou lá. Mas você não consegue mais ter aquele pastoreio de proximidade. Então, é só para os irmãos entenderem que se a solução para essas igrejas é contratar um monte de pastor, queridos, não dá conta. Não dá conta. Pode ser que o estudo esteja errado ali nos números, mas não vai ser muito mais do que de 50 para 80 pessoas, 100 pessoas. Ainda assim, eu já acho que já realmente extrapolou o número que um único pastor consegue auxiliar na sua igreja, né? Então, a gente precisa, de fato, estar atento a isso que o pastor Salovi tem falado. Além de buscar pela vontade de Deus, obrigado, pastor Cristiano. Além de buscar pela vontade de Deus, é necessário ser cheio do Espírito Santo, e nós abordamos isto na nossa entrada do estudo desta manhã.
desse domingo que você está participando ou em qualquer outro momento. Então, é necessário que você possa. Lembre-se de um detalhe: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra estes 8 frutos não há lei. Só que esses frutos todos serão desenvolvidos na sua vida por inteiro. Pastor, não é os 7 anões dentro da igreja? Não, meu irmão. Não é um zangado, o outro feliz, o outro mestre. Não, não é assim que funciona. Todos nós temos todos os frutos e temos que desenvolver todos os frutos. E se vamos desenvolver todos os frutos, vamos ter então a compreensão de como abençoar a vida dos nossos irmãos. Ser longânimo, que é um dos frutos do Espírito, é algo que nos ajuda tanto a ouvir mais e falar de menos. Ser bondoso ajuda-nos a controlar a nossa ira e sermos mansos. A alegria nos eleva a sorrir mais do que ficar com o nosso rosto sisudo e cheio de pé de galinha. Então Deus está trabalhando conosco e está dizendo: encha-se do Espírito Santo, deixe Ele controlar a sua vida. Mas ter comunhão é viver tendo uma relação marcada por louvor. O louvor nos liberta, nos alivia. E a palavra de Deus diz assim, a partir de Efésios 5,19, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Gente, o gaúcho não está vivendo isso na íntegra, não, tá, gente? Eles falam cantando mesmo, mas isso é normal da língua deles, tá? Ele fala um português cantado, mas o que ele está querendo dizer para nós aqui é que a nossa doce comunhão é tão preciosa com Deus no louvor que toda aquela tristeza, toda aquela amargura, tudo isso foi libertado pelo louvor e gratidão ao nosso Deus. E aí ele está dizendo que de um coração puro como o coração das crianças brota o perfeito louvor. Perfeito louvor é algo que só acontece na nossa vida quando realmente nasce de um coração disposto a engrandecer o nome de Deus. Esses dias eu comecei a cantar um hino, a Emilce deu risada e disse assim: esse estava embaixo do baú, nem dentro do baú estava mais. Estava lá embaixo do baú, perdido. Como que você puxou isso? Eu falei: tive que tirar algumas teias de aranha desse louvor que estava aqui na minha mente, mas veio e estava glorificando o nome de Deus. Aí daqui a pouco ela se juntou a mim e nós continuamos ali louvando a Deus com esse cântico. O que eu quero dizer para você é que quando a gente se dispõe a louvar a Deus, a gente vai investir tempo em separar momentos para que a mensagem cantada penetre em nossas vidas e promova aquilo que nós tanto necessitamos. Estava fazendo uma viagem e de repente tocou aquele cântico que eu nem vou me lembrar agora como é, mas que fala sobre
Abraão oferecer Isaque no altar. Quando tocou a primeira vez, eu botei para voltar esse cântico. E depois, tem uma tecla lá no carro, no CD do carro, que você aperta e ele fica só tocando essa música. Eu fiz a viagem toda ouvindo esta música. Se alguém lembrar o nome dessa música, diz. Por que Moriá, Moriá? gravado Ah, pelo Leonardo Gonçalves, se eu não me engano. e qual é o nome da música? Moriá. Tá, mas o que tem Ele que ver? começa falando, no Monte Moriá, pai e filho aqui estão. Essa. Não sei. Eu não Então o lembro. nome da música é só Moriá. Eu só lembro que vai falar num determinado momento que onde está a lenha, onde está, e ele canta dizendo Deus proverá, né? E hoje, quando a gente tem uma figura, principalmente no passado, a gente tinha a figura que Isaac deveria ser assim, um menininho de 8 anos, né? E hoje a gente sabe que Isaac deveria ter aí seus 16, 17 anos, era muito Pastor, mais. é um homem ou uma mulher que cantam? Pode É um abrir o homem? microfone, Emilce. Então é o Leonardo Gonçalves, a música é Moriá. Ok. E aí, e é interessante que quando ele vai cantando essa música, vai descrevendo esta situação de submissão do filho ao pai e submissão do pai a Deus, que faz com que o nosso coração mova. E, e eu falava com Deus, Senhor, nunca peça um voto desse para mim. Minha vida é tua, minha vida te pertence, mas, Senhor, isso é demais para qualquer pai. E ao mesmo tempo, Deus falou, mas eu ofereci o meu filho. E ele morreu na cruz por você. Então, esses louvores entram na nossa vida e nos marcam profundamente, nos transformam. Naquela viagem, quando cheguei em casa, eu estava muito mais dependente de Deus, muito mais submisso à sua vontade, entendendo que Deus não vai pedir somente aquilo que é supérfluo na minha vida. Deus vai pedir aquilo que me custa, aquilo que realmente eu vou ter que abrir mão para que o nome dele seja glorificado e exaltado na minha vida. Ele vai me tirar da zona do meu conforto para que eu entenda que ele é Deus, ele é o Senhor e eu sou servo e eu sou instrumento da graça dele para ser manifestado a todas as pessoas. Então é muito importante que você tenha em mente que a comunhão é tudo isso sendo trabalhado em nossas vidas para termos um entendimento e compreender verdadeiramente o que Deus quer fazer através de nós. Então lembre-se, a primeira coisa, dê tempo para Deus. E se você der tempo, Deus vai usar esse tempo que você dá. E você vai sentir cada vez que precisa se doar muito mais para que a graça de Deus seja usada através de você. E quando você começa a perceber que a graça de Deus está te usando e que a obra dele está sendo feita, você então vai glorificar e vai dizer: tudo que sou te pertence. E é isso que Deus espera que esteja acontecendo. Mas é necessário entendermos que esta gratidão que está a partir do versículo 20 diz: dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem uns aos outros por temor a Cristo.
A sujeição não é porque ele é maior ou menor do que você, é porque o seu Senhor é maior do que você e o seu Senhor diz para você: sirva aquele irmão, sirva aquela criança, vá ao encontro daquelas necessidades. E se você então for ao encontro destas pessoas, então verdadeiramente o nome de Deus será engrandecido. Por isso, querido irmão, tenha isso em mente. E Deus vai usar poderosamente sua vida. Pois não, pastor Cristiano? Eu estou buscando aqui, pastor Solovi, ah, nós temos uma definição, localizei aqui, ah, sobre a sujeição, a submissão bíblica, é muito diferente do que o mundo entende, né? Então, eu levantei aqui, eu ministro um estudo para casais que estão se preparando para o casamento, e a gente passa por esses textos. A definição de submissão, sugestão, dependendo da sua versão, você vai ler submissa, sejam submissos, né, uns aos outros, ou sujeitos uns aos outros, né, que é a versão que a gente está lendo aqui. Mas a definição de submissão é a seguinte: seguir a liderança de maneira voluntária, cooperando, assumindo responsabilidade e levando cargas. Então, a, na Bíblia, e aliás, na Igreja de Cristo, você só pode viver como igreja servindo. Não é à toa que esse estudo de hoje, ele é a sequência do anterior, porque o anterior a gente falou sobre humildade, que é a base do serviço cristão. A postura, o exemplo de Cristo em servir foi com base em sua humildade. E a gente vê em Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 4, que para que a gente possa servir ao outro, para que a gente possa, agora unindo o conceito de Efésios capítulo 21, capítulo 5, versículo 21, sujeitar-se ao outro, a gente tem que considerar a necessidade do outro tão importante quanto a nossa e às vezes maior do que a nossa. Então, no fundo, a gente acaba então se submetendo ao outro para que possa servi-lo, para que possa auxiliá-lo, né? Então, só trazendo esse conceito de submissão, que é bem diferente do que se prega, do que se fala hoje em dia no mundo afora. É verdade. Queridos, estava tão bom naquela parte que era eu fazendo. Mas agora entra aquela parte terrível daquela mulher de Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele responde assim: querida, amada esposa, use um pouquinho mais de sabedoria, porque Deus há de esclarecer. Não, Jó disse, como fala qualquer doido, assim tá falando tu. Isso é na linguagem lá do Nordeste. Mas eu quero te dizer o seguinte, eu tenho escutado algumas vezes esta situação e quando eu escuto essa situação, eu já estou rebatendo de pronto. Pastor, a minha mulher não me ajuda no meu ministério e é uma pedra de tropeço. Eu tenho dito com todas as letras. É porque o que você quer fazer na igreja, você primeiro precisa fazer em casa. Como assim? É? O que você quer fazer na igreja, você precisa primeiro fazer em casa. Entenda isso. Eu não preciso nem dar explicação de tudo isso que está aqui. Mulheres sejam sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. Marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres sejam sujeitos em tudo aos seus maridos.
Querido, se você for a bênção que você é na igreja, se você é essa bênção no ministério que você exerce, se você é este que aconselha, que leva o amor, que ajuda o seu pastor, que está solícito a todas as necessidades da igreja, for isto em casa, tua mulher vai dizer: amor, você está se aprimorando tanto na igreja, pode continuar, porque você vai ser uma bênção muito maior dentro de casa. É isso. Muitos pastores perderam os seus filhos, porque ficaram só na igreja e não tinham tempo para a família. Eu louvo a Deus porque meu pai, a despeito de ter 8 filhos, ele levava a gente para o gramado do quintal da casa e a gente ficava deitado vendo as estrelas e ele contava histórias. E depois, estes 8 filhos dormiam no gramado. E ele pegava com carinho cada um destes e levava para a sua cama. E no dia seguinte a gente ficava pensando: foi um sonho ou a gente dormiu lá no gramado? Depois, a família cresceu, não dava mais para ele ficar carregando, então ele tinha as telenovelas. Ele contava a história por capítulo e os vizinhos vinham todos para minha casa, a despeito de terem televisão, eles preferiam ver ao vivo e a cores o pastor Salovi contando a história. Então, ele tinha uma grande família, mas ele dedicava tempo para essa grande família. E eu escuto algumas frases dizendo: esse meus filhos, esse meu marido está me sugando demais. Não existe sugar se você se doa. Se primeiro você faz ao Senhor e depois faz ao marido, aos filhos, pela vontade do Senhor. Como diz também a responsabilidade aos maridos e começa a dizer assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. O parâmetro é Cristo, o parâmetro e o padrão é Cristo, não é o que você pensa do amor. E entregou a si mesmo por ela. O marido a ama a ponto de dar a sua vida pela vida da esposa, para santificá-la, purificando pela lavagem da água mediante a palavra, apresentá-la a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Da mesma forma, maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Então, todo esse ensinamento é como o marido e a mulher devem viver. Eles vivendo desta forma serão bênção. Você não pode ser um Chico Anísio doido da vida, que maltratava a mulher dele e depois perguntava para você: tá com dó? Leva para casa. Aí você vai ver a cobra peçonhenta que ela é. Sabe, meus irmãos, a gente tem que entender algumas coisas que Deus está trabalhando e está dizendo: o plano é meu. Eu não errei no plano. Eu te dei todas as ferramentas para isto ser a maior bênção da sua vida. Então, use esta bênção para glorificar o nome de Deus. E aí, então, ele continua nos ensinando, além do mais: ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros de um só corpo. Como eu posso querer ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com minha esposa? Como eu posso querer ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com os meus filhos?
Como eu posso querer ter comunhão com o meu próximo, se nem com a minha família eu tenho comunhão? Pare um pouco e pense. E reflita naquilo que Deus quer falar. E aí ele vem e trabalha conosco agora numa macrovisão. Agora não é a minha visão, não é a visão da minha esposa, não é a visão da minha família, mas agora é a visão de um corpo inteiro. E veja o que ele vai falar sobre o corpo inteiro. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Por favor, leia para mim. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Que burdoada! Pá! Ele está dizendo para você, jovem, a sua galera não é a igreja. É uma parte do corpo. Você da terceira idade, você não é o corpo. Você é uma parte do corpo. E você só estará bem ajustado se você for aquele que escuta o jovem e o jovem te escuta, e vocês têm uma amizade a ser desenvolvida de um modo fantástico. Vamos tirar o irmão Miguel aí, né? Porque o irmão Miguel lá na academia, ele dá pau em tudo quanto é jovem que está lá fazendo os exercícios, né? Ele pega mais peso, ele faz mais corrida, ele faz mais isso, faz mais aquilo, e o pessoal fala, eu não consigo fazer o que ele faz. É menos, irmão Miguel, é menos? O pessoal que diz que é muito mais, né? Olha, a gente tem espiões jovens falando do senhor irmão Miguel, falando que pega mais peso que os jovens lá da igreja, viu? Então, O senhor foi flagrado sendo mais forte que os jovens. Então, mas fora disso, tanto que já disse na lição atrás, o irmão Miguel disse: não, eu desço lá embaixo e pego a vassoura e a pá, não tem problema nenhum, descer e subir essa escada, para mim é mole, né? É uma verdade. Eu estava dizendo para ele, irmão Miguel, se tiver que descer mais uma vez, eu não subo. Então deixa eu ficar aqui, porque eu já desci e subi o que eu consegui. Agora, ou eu fico aqui, ou eu fico lá embaixo. Não atendo mais nenhum serviço lá de baixo. Por quê? É uma situação de que eu preciso que o jovem entenda que eu não tenho mais a vitalidade que eu tinha. Eu tenho muito mais sabedoria, eu tenho muito mais perspicaz em remir o tempo que eu tinha. Então, eu corto atalhos o tempo todo e descubro sempre como fazer as mesmas coisas de uma forma mais rápida. Isto é o natural da experiência da vida. Vai te ensinando, mas ele está trabalhando comigo, está dizendo que essa interação tem que ser homem com mulher, mulher com as mais jovens, as mais jovens com as mais experientes, as que já estão há muitos anos na igreja com os que estão chegando. Tudo isso tem que acontecer de uma maneira maravilhosa para que todo mundo diga: eu encontrei o lugar para servir a Deus e adorar a Deus. Isso precisa acontecer. Mas isto não irá acontecer se nós começarmos a separar as pessoas. Ah, pastor, não leva a terceira idade nessa trilha, não. Que isso? Isso daí não é programa para terceira idade. Ah, pastor, não leva o pessoal para o parque aquático.
Eles já não têm mais corpos bonitinhos. Ah, pastor, não leva esse pessoal para jogar futebol. É tudo perna de pau. E aí o Senhor vem e diz: se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque eu não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Deus sabe como colocou cada uma das coisas. Deus não cometeu erros. O que Deus fez foi isso. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E esse corpo tem regras. E essas regras, nós falamos sobre frutos, mas agora vamos falar sobre os dons. É Deus que distribui, não é eu que caço. Então, ele vai trabalhar comigo e vai dizer como eu devo agir. Devo agir em sintonia. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. Precisa sim. Nem a cabeça pode dizer aos pés: não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. Os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que tinham falta dela. Deus é que estabeleceu, Deus é que montou, Deus é que estruturou a sua igreja. Não é minha, é dele. E eu sou um membro nesse corpo da família de Deus. E que privilégio é este? Poder servir ao Senhor e glorificar o nome dele com todo o ardor do meu coração. E ele continua trabalhando que isso precisa acontecer de uma forma mútua entre nós. E ele vai dizer a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Nós estamos trabalhando no Ministério de Libras. Aí você fala, o senhor já deve estar falando Libras pra caramba. Eu sei, sim. Só. E olha lá. Mas aí eu vejo a Gardênia chamando um monte de criancinhas lá para frente. E eu falo, gente, bagunçou tudo. Daqui a pouco eu vejo elas falando as libras, que eu não sei falar. Elas manuseiam aqueles dedinhos com toda a flexibilidade que elas têm, e quando eu vou fazer algumas letras, trava, dá cãibra, e o negócio fica ruim na minha mão, mas elas fazem com uma leveza, com uma facilidade tão grande. E aí estava conversando com a irmã Gardênia nesse domingo e disse: olha, o futuro dos intérpretes nós já temos. O atual também já temos. O que precisamos é cuidar do meio de campo. E esse meio de campo depende de você, depende das outras pessoas que podem se interessar e se tornar um instrumento nas mãos de Deus. Não só para ser o intérprete lá, mas para conversar com os surdos durante o culto, nos intervalos. Porque senão eles vão se fechar no seu grupo
e não vão falar com a igreja. Mas se a igreja começa a falar Libra, ele vai falar com a igreja. E ele vai se sentir parte da igreja, porque a igreja o abraçou. E ele também vai nos ajudar a crescermos nesta maneira de conversar. Ele vai tentar entender os sinais errados que a gente faz e vai tentar entender uma comunicação que ele chegue a entender. Ah, é isso que você está dizendo. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. E isso é bênção. Então, é muito importante que você tenha em mente que Cristo está dizendo, você precisa ter empatia. Você precisa ter empatia. Empatia é você chegar diante de uma situação, se afeiçoar a ela e começar a contribuir para que ela esteja bem. É isso que precisa acontecer. É você ver as necessidades e antes que algum líder tenha que cobrir a necessidade, você já cobriu. Eu gosto de ver na igreja aqueles que trabalham nos bastidores. Quando você chega lá, já está feito. E você fala, quem foi que fez? Não interessa quem fez, está feito. Ela não fez para se aparecer, ela fez quando não tinha ninguém. Porque ela fez para glorificar o seu Deus. E ela já foi recompensada pelo seu Deus. Então é muito importante termos isto em mente, mas muito mais termos essa empatia a ponto de quando um sofre, todos sofrem com ele. Quando um é honrado, todos se regozijam com ele e se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente ligado a esse corpo. Deus está trabalhando conosco e está dizendo, lembre-se que eu vou capacitar esse corpo para que ele possa agir com sabedoria cada vez maior. E aí ele vai dar agora a interdependência que tem que acontecer no corpo e ele dá a orientação do proceder. E ele começa a dizer assim na igreja. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, para realizarem milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que têm administração e os que falam diversas línguas. É esta ordem. Mas é bem verdade que as pessoas invertem, pegam o menor dom e coloca ele acima de todos. E começa a dizer, se você não tem o dom de línguas, você não tem o Espírito. Sendo que o Espírito faz parte da vida de todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Ou você recebeu o Espírito antes, ou você não vai receber depois. Porque o Espírito é aquele que sela salvação. E o Espírito é Deus. Ele não refaz a sua obra. Ele faz de uma forma perfeita. O dom da língua é um dom individual. Não era nem para ser usado na igreja. É quando você está lá no seu íntimo, de íntima comunhão com Deus. Você já não tem mais palavras. Então o dom de línguas vai fazer com que você possa interagir e você sente que está em íntima comunhão com Deus. Mas é interessante que as pessoas deturpam tanto isto que eles falam línguas e traduzem a língua. É como se eu falasse inglês e não tem ninguém aqui da classe que entende inglês e eu falasse inglês e fala, aguenta aí gente, agora eu vou traduzir tudo para português o que eu falei de inglês. Aí você vai falar, por que a gente perdeu tempo ouvindo você falar tudo isso em inglês?
a gente não entende. E aí ele critica quando a gente faz isto. Não é por muito falar que vocês vão ser ouvidos. Eu prefiro falar 5 palavras, Paulo diz, que todo mundo entenda, do que 1000 em qualquer idioma, que ninguém entende. Porque o que eu falar é para edificar. Então a gente tem que começar a entender que tudo isto faz parte da vontade de Deus. E até ele diz: se não houver a sabedoria na interpretação e ter isso de uma forma clara, cesse a língua. Então é muito importante que todos nós tenhamos isso em mente e aprendamos aquilo que Deus quer falar em nossas vidas. Toda esta ordem que Deus estabelece é para que o seu corpo funcione de uma forma perfeita para glorificar a Deus. Eu espero que você entenda que isto vai gerar comunhão. Sem isso, nós vamos ter desunião. Comunhão é aproximar as coisas em comum e viver bem. O contrário disto é cada um buscando o seu próprio interesse e fazendo como acha que está certo. Sem a vontade de Deus, sem o guiar de Deus. Espero que Deus tenha trabalhado na sua mente, no seu coração. Deixa Deus trabalhar. Irmã Emilce, pois não? Eu estou muito grata a Deus pelos ensinamentos dessa noite. Eu queria dar um destaque para o versículo 31 de 1 Coríntios 12, que o irmão mencionou aqui no nosso estudo. O versículo 31 diz: entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí ele termina o versículo dizendo: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Então, o caminho mais excelente, conforme o texto diz, é buscar os melhores dons. E o pastor Salovia acabou de mencionar aí, nesse mesmo capítulo 12, o versículo 28, quais são os melhores dons. Então, vamos buscar isso. E, com certeza, um deles será o serviço, será servir o próximo, servir ao outro com alegria. Creio que assim nós alcançaremos essa meta de ser uma igreja, um corpo de Cristo. Obrigada, pastor Salovim. Amém. Obrigado, pastor Salovim. Querido, você que já acompanhou a nossa aula hoje, já sabe, se ainda não é inscrito no canal da igreja, se inscreva no canal, deixe seu like, sua curtida aqui embaixo e compartilhe nas suas redes sociais. Daqui a pouquinho está começando a nossa celebração da manhã, às 10h30, então fique aí conosco para celebrar, para adorar. Se você mora aqui em São Paulo, em especial aqui na Zona Leste, esteja conosco aqui presencialmente também, na Igreja Batista de Vila Matilde, na Rua José Mascarenhas, 1789. Deus abençoe sua vida. Até breve, se Deus assim permitir. Grande abraço. Obrigada, pastor. Ensinamentos maravilhosos. Eu cheguei atrasada, mas eu peguei ainda uma boa parte. Obrigada. Amém, irmã Enedina. Fica com Deus. Amém. Nós todos.